pode aumentar o feminicídio entre casal. Não, não pode, porque o marido, Sim. via de regra, ele consegue Matar a pessoa. matar a pessoa com qualquer coisa. Júlio, pra você que tá aí, o cara que tá acompanhando a gente fala, putz, legal, tô aprendendo aqui como sobreviver em questão de alimentos e tal. Mas pra você, qual que seria a melhor arma pra pessoa defesa, canivete? E eu queria fazer até uma pergunta pra você explicar. Eu fico vendo um monte de canivetezinho da Shopee, que é bem baratinho. E tem uns que é mais caro. Por que essa diferença, né? Acho que o Léo pode até explicar também, porque deve ser material, pode falar né? daquele caso dos 137 horas, você assistiu Eu esse filme? sempre ando com uma lâmina. Essa daqui eu ganhei É. de um amigo meu. Com medo de apertar onde Não, aperta. essa aqui Não, é ela tipo o abre Butterfly, assim. né? Não não? Butterfly, mas ela abre assim. Ah, Eu ganhei de um amigo Polícia Federal, meu. Esse daí foi viajar pra fora, trouxe. É um se a canivete polícia te parar, extremamente com essa caro. lâmina, dá problema? Pode dar, pode não dar. É? Eu vou explicar aqui, ó. Pra fechar, ele tem uma travinha aqui. Você põe de lado, né? Aqui, É igual ó. a minha. Pra fechar. Igual a minha. Eu sempre carrego uma lâmina. Eu tenho porte pela Polícia Federal. De porque lâmina? Não, de arma de fogo, né? Sim. Então, assim, eu sempre estou armado e aí, às vezes, perguntam, mas se você já anda armado, por que você também carrega uma lâmina? Né? Cada situação é uma situação. Cada situação é uma situação. Além, a lâmina em si, ela é um utensílio, ela é uma ferramenta, Sim. né? Que já é muito útil no dia a dia. A partir do momento que você... Até trouxe um de presente para você. Oh, glória a Deus. A partir do momento que você acostuma a ter sempre uma com você, você cria essa necessidade. Você não consegue mais sair sem também. Sim. Né? No caso de possivelmente eu nunca saio com a lâmina para defesa pessoal. Ela é uma ferramenta para abrir caixa, para cortar uma fruta. É né? bom sempre andar no carro com a faca, uma manteiga e um pão. Se o policial te parar, você fala, vou passar manteiga no pão como? É que assim, a questão legal disso, ela cria uma confusão jurídica muito grande, como vários assuntos no Brasil, né? Existe uma lei lá de 1800 e nada, que eles proibiram o porte de arma branca, no sentido... Essa lei nunca... A gente já tem Constituição, já tem um monte de coisa depois disso, mas essa lei, por algum motivo, ela nunca foi revogada. Você viu o caminhoneiro que matou 2 caras com facão esses dias? Eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo. Né? Os caras foram bater Sim, nele, não sei o sim. que, agredir e tal. O cara eu não consegui entender tudo, mas assim, de primeiro momento, pareceu ser legítima defesa. Né? Até Não sei se pela ele ação cedeu dele, ou pelo não. que- Mas ele ficou no local e contou a história lá pro Sim. cara que tava filmando, enfim. Existe essa dúvida por quê? Só que essa lei foi criada lá atrás pro cara que era da época que andava com espada na bainha. É verdade. Né? Então, assim, virou meio que só o Estado podia andar com espada, ou o cara tinha que ter uma autorização especial. Arma de fogo não era algo comum ainda, né? E o que acontece? Hoje você tem toda uma legislação em torno da arma de fogo, tanto para você ter a posse, que é manter ela na sua casa, quanto para você ter o porte, que é você circular com essa arma em locais públicos, né? Mas para a faca em si não existe. Não existe uma permissão de você andar com aquilo. Se não existe um jeito de você tirar uma permissão de andar com aquilo, muitos juristas defendem que não existe a proibição de você andar com aquilo. Né? Porque, assim, é algo que não é um produto controlado, nem pelo Exército, nem pela Polícia Federal, a compra é livre. Então, assim, qualquer um vai no mercado e compra uma faca, né? Ou numa loja e compra um canivete. E se não há uma legislação específica, tirando alguns estados, igual o Rio de Janeiro, criou uma lei estadual, né, a respeito do porte de lâmina até, se eu não me engano, 9 centímetros, alguma coisa desse tipo. Né? Maior do que isso, o cara não pode andar na rua. Só que assim, mesmo nisso é bizarro, porque eles também não criam uma regulamentação para quem tem uma faca acima disso. O cara na praia cortando coco tá com uma faca maior do que 9 centímetros. Então, teoricamente, ele pode ser preso porque ele tá com aquela faca em local público. Ou assim... O fato de eu ir no supermercado, numa loja de ferramentas, comprar um facão e estar transportando ele para minha casa, eu posso ser preso. Sim. Então, assim, gera uma dúvida enorme. O que eu falo é o seguinte, eu não ando sem. Eu já fui parado e uma vez me levaram para a delegacia por estar portando uma lâmina. Chegou lá, o policial apresentou para o delegado virou para ele e falou: o que você está fazendo aqui, gastando meu tempo à toa e o tempo desse cidadão? O delegado era
Agora, se pegar um desgraçado... Se pegar alguém que pode... Então, assim, acontece que depende de quem que tá te abordando, né? Infelizmente, assim, eu tenho muitos amigos policiais, até por ser instrutor de tiro, ter loja de armas, a gente acaba conhecendo muita gente nessa área, né? Mas existem policiais desarmamentistas. Né? Até por uma. E é mais comum do que eu imaginava antes de ter a loja, tá? Porque assim, é aquele tipo de pensamento que assim, eu tenho, e isso é o que me diferencia do resto. Então, assim, como é que eu vou impor alguma coisa se o cara tá em pé de igualdade comigo? É o comunista. É o comunista. Cara. Pô, infelizmente é. Então, assim, depende muito do cara que vai te parar. Esse cara que me parou viu o problema em eu carregar uma lâmina comigo, entendeu? E o delegado teve o entendimento de que não havia problema nenhum e que podia me liberar. Sim. Tanto que outra vez eu fui parado 2 vezes com lâmina e nada aconteceu. O policial olhou e falou. Mas essas questões eu acho tão. A gente tem umas questões que são do Brasil, né? Que eu acho tão cretinas, igual esse policial que pensa: como que eu vou me impor? Né? Se o outro também tem arma. Nos Estados Unidos as pessoas andam armadas. O cara aborda, o policial aborda, o cara tá armado, ele pega e fala assim, não, vou retirar aqui a tua arma, tal, não sei o quê, vê se tá tudo certo e devolve e acabou. Acabou. Né? Agora, se o cara é bandido e tá resistindo, aí a abordagem é outra. E assim, é até o contrário, né? Porque um bom cidadão armado, igual lá, grande parte do argumento dos desarmamentistas na América Latina, quando se aponta os Estados Unidos como um exemplo de um país onde se tem uma liberdade muito maior de acesso à arma de fogo, né? Aí, cara, a criminalidade lá é menor, o número de homicídios é menor para cada 100 mil habitantes. Então, assim, nem se compara. E principalmente os estados mais armados são os que menos ocorre esse tipo de violência contra a mulher, enfim, né? Só que o argumento do desarmamentista brasileiro mas tem um mass shot no colégio, né? Ou no shopping, ou no não sei o quê. Primeiro, via de regra, esse mass shot acontece com armas automáticas, que são ilegais mesmo nos Estados Unidos. Né? E acontecem nos estados mais desarmados. E o mass shot sempre acontece num local que eles chamam de gun free zone, né? Que são locais onde você não pode entrar armado, dentro de um colégio, de uma faculdade, por exemplo. Né? Então, assim, a arma que ele fez, aquele atentado, é uma arma ilegal. É uma arma que existe à venda nos Estados Unidos, mas o cara tem que ter tipo um CR de atirador igual aqui no Brasil, né? Para uma arma automática ele tem toda uma burocracia diferenciada do que para uma semiautomática lá nos Estados Unidos. E a outra questão a respeito disso é que assim, grande parte desses terroristas, né, vamos chamar assim, que fazem esse tipo de atentado, eles são parados por cidadãos. Sim. Por um cidadão de bem armado. Porque, assim, às vezes, no momento, não existe um policiamento no local. Mas, às vezes, está passando por ali. Eu teve num shopping que aconteceu, que o cara ia abrir fogo contra um monte de gente, ele conseguiu acertar 2 só. Porque, nesse tempo, um cara estava do lado dele, sacou e neutralizou o cara ali. Então, assim, um cidadão comum. Você viu um caso... foi um aluno em sua faculdade, parece que ele não fez nada no TCC, e os caras tiraram ele do grupo. E aí ele foi com um taco de beisebol na universidade, escondido na calça. Assim, você viu isso aí? Não vi isso. Aí eu tava comentando numa universidade que tinha lá um protocolo para incêndio e tal. Aí eu falei assim, pô, legal, tem um protocolo para incêndio bacana. Mas é mais provável aparecer um aluno louco aqui e começar a atirar nos outros ou esfaquear os outros do que isso pegar fogo. Exatamente. E a gente não tem um protocolo para lidar com isso. Já falei isso várias vezes. A gente não tem um protocolo para lidar com isso aí. E o problema aqui no Brasil, eu até postei hoje fiz um twist sobre isso, né? De como postei uma imagem que saiu na mídia no século XIX. As pessoas distorceram o que o Charles Darwin falou, né? A teoria dele e tal, da evolução e tal, e a mídia distorce muito as coisas. Sim. Por exemplo, quando se falaram de professores terem armas para defender os alunos, num caso como esse, aí a mídia vai lá e fala, bota um medo, fala, pô, agora você é uma professora de artes lá, você não tem treinamento nenhum, você vai ter que ter uma arma. A gente não tá obrigando ninguém ter arma. Eu, por exemplo, sou professor. Ter o direito. Quem quiser, vamos pegar. Que professor aqui tem treinamento? Eu já tenho. Quem quer ter treinamento? Eu quero. Sim. Então eu vou ficar com uma arma, tenho certeza que meus alunos vão ficar mais seguros. Sim. A gente, de certa forma, também tem que imaginar que não é todo mundo que é louco. Tem uma história... Não precisa ser todos, né?
Se você tem um quadro de 30 professores, 5 tem, já vai ser muito Res- melhor do que 0 Nenhum ter. ter, sem dúvida. Tinha uma aula que eu ministrava na área de geologia e tal, e a gente identificava mais de 50 minérios. Então a gente tinha alguns padrões para identificar a dureza, por exemplo. Então você tinha um vidro que tem lá 5, 5,5 de dureza, tinha um quartzo que tem 7 de dureza, tinha uma faca, né? Então sempre tinha um canivete que ele tem uns 3,5 de dureza, e a gente ia riscando com aqueles materiais e vendo o que risca, o que não risca, para poder identificar os minerais. Então eu tinha aula que eu tava com vários alunos e todos os meus alunos armados. Todos eles com a faca na mão. E aí teve um dia de prova, era a prova prática, eu apliquei a prova, tal, não sei o que, tal. E aí terminou a prova prática, você vai dando a nota ali na hora, e os alunos: ô professor, você vai passar a nota hoje? Eu falei: hoje não, porque tá todo mundo armado aqui. Mas no dia que vocês estiverem desarmados, eu passo as notas. Idiota, fala lá. Eu sou besta. Mas lógico, eu não imagino que o aluno ia me esfaquear ali Sim, por causa de uma nota. Mas vamos evitar, né? É, mas vamos evitar. Mas é curioso, eu já discuti uma vez, discuti de boa, discussão aqui tem conotação de briga, com uma professora, e falando justamente dessa época de armas. E aí eu perguntei pra ela, uma professora colega minha, que inclusive que me deu aula. Ela era bem mais velha, ela me deu aula. E eu perguntei pra ela, falei assim, ela achava um absurdo esse negócio de armas em escolas, universidades, o pessoal tem um medo. Eu falava: se eu estou com uma arma aqui na cintura, eu carrego uma arma, você se sente mais seguro ou você tem mais medo? Ela: não, lógico que eu fico mais medo. Eu falei: então você não tem medo da arma, você tem medo de mim. Porque se eu quiser aqui matar, eu era o cara mais novo e mais alto da sala dos professores, eu falava: se eu quiser matar todo mundo aqui, eu não preciso de arma. Sim. Né? Eu não preciso. Eu falei: você tem medo de mim, então, você não tem medo da arma. Porque a arma eu vou usar caso aconteça uma situação de crise, mas não sei, parece que as pessoas acham que todo mundo é maluco, É. não sei o que acontece. Eu não acho, eu acho que é assim, eu acho meio irracional isso, porque se criou uma mítica em torno da ferramenta em si, Sim, né? E quem é quem pode ser o maluco ou não é a pessoa, né? sim. E A se arma ela é uma tiver, ferramenta. e se ela tiver com vontade de fazer, é igual assim, a arma pode aumentar o feminicídio entre casal. Não, não pode, porque o marido, Sim. via de regra, ele consegue Matar a pessoa. matar se a ele quiser. pessoa com qualquer coisa. Aliás, é mais provável que aconteça o contrário, morte de homens. A É, mulher matar um homem. É mais provável que exatamente. aconteça o contrário. Exatamente. Agora, assim, você demonizar a ferramenta em si, ao meu ver, é muito irracional. Porque, assim, a pessoa não chega a pensar no ponto de que, sei lá, ela entra num banco e o vigia tá lá com uma arma na cintura. Sim. Né? E ela se sente à vontade do lado daquele vigia. Mas, assim, quem é o vigia? Qual o tipo de treinamento que ele teve? Nada contra os vigias, também tem muito cliente vigia lá. Só que assim, via de regra, não é porque o cara passa ali 8 horas por dia com um revólver na cintura que ele tem um manejo adequado daquele Ou que equipamento. tem uma Ou que mente ele- adequada, Ou né? que tem uma mente, um psicológico adequado. Então assim, e isso até dentro das próprias forças de segurança pública acontece. Não teve um caso que o cara foi demitir o vigia ou reclamar de alguma coisa? Deu um o cara sapeco tirou, no né? cara eu lá, mas eu vi tá algo bem desse louco, tipo, né? Acho que o cara tava bêbado, não foi isso? É. Que ele falou: segunda vez que você vem bêbado, pode ir embora, não sei o quê. Eu vi Eu algo do particularmente, tipo. não demitiria a pessoa bêbada com uma arma. Eu ia esperar um Espera- pouquinho. Eu ia esperar um Dá pouquinho. um somebody log na fala: eu vim conferir seu equipamento. É. Aí você tem Acho como que sair faltou da um pouco de situação, bom senso pra essa pessoa. de tráfego. Mas enfim, demonizar a ferramenta em si eu acho surreal, porque assim, existem várias ferramentas que podem se tornar armas letais e que, Tudo! que tá na tudo. nossa casa. Esse celular é exatamente. uma arma. Qualquer coisa pesada, ou pontiaguda, ou cortante, ou mesmo, dependendo da pessoa, as próprias mãos, né? Sim. Então, Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo